Bom, esse é o nosso último vídeo dessa terceira unidade, que é a unidade que nós vimos artigos, alguns termos importantes e tal, uma unidade mais aplicada. Time Series Tests of Endogenous Growth Model, do Charles Jones, no Quarterly Journal of Economics, 1995. Não é? Os anos 90 foram muito focados na teoria de crescimento, né? O pessoal estava animado com isso. Estava dando tudo certo, né? O pessoal vai mais para inflação e tal, quando está tendo crise e tal. Quando não tem, vamos dar crescimento, vamos ver o longo prazo e tal. Né, tá bom, agora vamos pensar no longo prazo. Então, esse artigo eu gosto dele, porque eu gosto desses artigos mais provocativos. É um teste, ele tenta desenvolver um teste usando séries de tempo para testar os modelos de crescimento endógeno. Aqui na nossa linha é o modelo AK, inclusive um modelo de inovação. Então, é como se fosse um teste lá para testar, ver se, e afinal, qual é desses modelos, né? Então, essa é a ideia. Então, modelos de crescimento endógeno, mudanças permanentes e variáveis que são afetadas por políticas públicas levam a mudanças permanentes na taxa de crescimento. O modelo mais fácil de ver isso é o modelo AK lá com a taxa de crescimento AS vezes a sigma, né? A taxa de poupança, investimento, aquele S sigma, menos delta. Se você muda aquela taxa de poupança, o sigma, o S, ou seja lá que letra que eu usei quando apresentei, você tem uma mudança permanente na taxa de crescimento. No modelo neoclássico isso não acontece, a mudança é transitória. Então, a mudança, a política, as variáveis de política podem levar a mudanças permanentes. No modelo de inovação, se você muda a eficiência do setor de pesquisa, por exemplo, você tem uma mudança permanente. Lá no modelo de capital humano de Lucas, com externalidades, você muda a eficiência da acumulação de capital humano, aquele deltazinho, permanente. Essas mudanças são permanentes na taxa de crescimento. Então, esse é o mote do artigo. No modelo neoclássico, a taxa de crescimento depende do crescimento tecnológico, que costuma ser tratado como exógeno, e essas variáveis de política têm efeitos transitórios. A proposta do artigo, então, é usar técnicas de séries de tempo na taxa de crescimento de longo prazo como forma de testar modelos de crescimento endógeno. Então, vamos ver se acontecem essas alterações permanentes na taxa de crescimento. Variáveis como investimento, gasto do governo, investimento em capital humano, nós vemos que as histórias vão mudando, né? No crescimento endógeno as histórias vão mudando. Isso não é crítica não, tem que ser assim mesmo. E outras que potencialmente afetam a taxa de crescimento tiveram variações persistentes no pós-guerra nos países da OCDE. Então, esse é um ponto que ele está levantando. Então, por exemplo, a taxa de investimento ela tem variação persistente no pós-guerra. O que se esperaria era que então tivesse um efeito na taxa de crescimento, a não ser que as outras compensassem, né? Então, agora a taxa de crescimento desses países não mostraram crescimento persistente compatível com das variáveis que potencialmente explicam o crescimento. Então, é daí que vem a preocupação. Pegando a taxa de poupança que eu implico, que é mais fácil de exemplificar, porque o AK ele aparece lá na veia, né? Você teve um aumento significativo da taxa. Se você tem um aumento da taxa de investimento, você devia estar refletido num aumento permanente na taxa de crescimento do país. Por exemplo, capital humano. Você teve, dependendo da medida de capital humano, um aumento espetacular. O número de doutores que apareceram nos últimos anos, o tempo de escola, isso teria que ter um aumento, se refletir em aumento de crescimento. Só que a taxa de crescimento não mostra esse crescimento persistente, nem nada do tipo. Bom, é possível que a falta de resposta do crescimento decorra do comportamento de variáveis com efeitos positivos e negativos no crescimento, que podem ter compensado um outro. Então você pode dizer, não, mas tem uma variável negativa, uma positiva, se aumentou uma, diminuiu e outra, o efeito se cancelou. Outra explicação é que a ideia de que mudanças permanentes nas variáveis que potencialmente explicam o crescimento levam a mudanças permanentes na taxa de crescimento está errada. Então, são duas hipóteses. Ou você teve... o fato é, você tem mudanças permanentes em variáveis que, em tese, explicam o crescimento. E você não tem mudança permanente na taxa de crescimento. Esse é o fato, nós vamos ver depois os dados e tal. Esse é o fato. Por que isso aconteceu? Bom, uma explicação. Houve efeito cruzado. Outra explicação. Está errado. Não tem esse efeito. Vamos agora começar olhando para os Estados Unidos. Entre 1880 e... Eu adoro esse resultado, mas adoro mesmo. Entre 1880 e 1929, o PIB per capita dos Estados Unidos cresceu aproximadamente 1,81% ao ano.
De 29 a 87, cresceu 1,75% ao ano. É muito perto um do outro. É uma estabilidade impressionante, entendeu? É uma estabilidade impressionante. Aí você teve Grande Depressão, guerra, outra guerra, Guerra Fria, revolução de tecnologia da informação. O mundo virou de ponta cabeça nesse período. 87 já tinha, né? Não com a intensidade que tem hoje. A taxa de crescimento é isso. Saiu de 1,81 para 1,75, uma diferença de 0,06%. Como já é por cento, bota mais duas casas decimais. Então, aí ele faz esse exercício, né? Esse exercício é legal. Suponha que um economista vivendo em 1929 tente estimar o PIB per capita dos Estados Unidos em 87, usando uma tendência linear estimada com dados entre 1880 e 1929. Então ele pegou esses dados, fez uma tendência linear e extrapolou. Como é que ele fez isso? Eu não sei, porque na época não era tão fácil fazer regressão, não tinha base de dados, mas é só um exercício. Ele erra mais ou menos 5% para cima. É esse o erro dele. É um erro de 5%. E para cima. Você vê, essa é a estabilidade do crescimento do PIB americano. Está aqui o PIB americano. Acho que é o Timothy Kirwan que tem essa figura estampada na página dele. Essa figura é muito bacana. No Brasil não acontece isso não. Eu não lembro se na primeira aula eu fiz essa figura para o Brasil. Em alguns cursos de crescimento eu faço. O Brasil é uma desgraça, né? Torto. Mas aqui você vê que você tem essa saída grande. Isso aqui é a Grande Depressão, né? Seguida da guerra. O resto, tirando esse período aqui, é uma linha reta. É uma linha reta o negócio, entendeu? É uma linha reta. Ele faz a tendência com os dados de 1880 a 1997, ele faz as tendências a sólida apenas com os dados de 1880 a 1929, então essa daqui. E a pontilhada é da amostra completa, 80 a 27. Fica quase em cima uma da outra, vai abrindo depois. Então essa estabilidade que tem na taxa de crescimento dos Estados Unidos é muito interessante, porque tem muita mudança de política, muitas variáveis que, em tese, impactam a taxa de crescimento, mudaram. Mas isso não se refletiu na taxa de crescimento. E se você esticar até agora, com dados mais recentes, essa história não muda muito, não. Claro, o erro aumenta um pouquinho, mas continua basicamente essa história. O autor aplica testes de tendência temporal, Dick Foley ampliado, e diferenças de média para os Estados Unidos e mais 14 países da OCDE. O teste ADF rejeita a hipótese nula de presença de raiz unitária em todos os países, né? Ele rejeita essa hipótese nula. Foi encontrada mudança de média para a Austrália, Áustria, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido. Todos, com exceção da Austrália, foram muito afetados pela Segunda Guerra. Então está aqui a tabelinha. Está aqui a tabelinha para olhar as taxas de crescimento da OCDE. Você vê que taxa de crescimento significativa aqui num monte de lugar, né? Tá aqui o resultado. A comparação entre a taxa de crescimento nos Estados Unidos e no Japão pode ilustrar o efeito da Segunda Guerra, né? Quer dizer, o bacana esse de diferença de médias, né? Você vê que, né, em vários não tem. Quem dá diferença de média, de novo, você tem na Austrália, aí você tem na Áustria, você tem na Itália, você tem no Japão e você tem no Reino Unido, né? É onde está significativo diferença de média, né? Quer dizer, quase todos os países, com exceção da Austrália, países muito afetados pela guerra. Aí ele vai pegar o Japão para mostrar os efeitos da guerra. Enquanto nos Estados Unidos a taxa parece flutuar em torno da média constante, a do Japão flutua em torno de uma constante até a Segunda Guerra, dá um pulo depois da Segunda Guerra e depois mostra a tendência de queda. Então você está vendo aqui a taxa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a linha sólida. Você vê que, de novo, tem esse período aqui da Grande Depressão, que tem a queda grande, essa variação, mas o resto é constante. Aí no Japão você vê uma queda muito maior, depois uma subida muito forte, depois que ela volta para estabilizar. Então a guerra pode ter criado essa confusão aí nesses países mais afetados. Mas na maioria dos países você simplesmente não tem essa diferença de média antes e depois da guerra. Simplesmente não tem. Você não tem. Bom, os resultados dessa sessão, aqui é do autor, eu estou só traduzindo, colocam em dúvida a previsão implícita de muitos modelos de crescimento endógeno de que a taxa de crescimento deveria exibir grandes aumentos permanentes. Né? Não está aparecendo.
Usando dados de séries temporais para os Estados Unidos em um horizonte muito longo, os testes revelam que a taxa de crescimento do PIB per capita é bem caracterizada como um processo de pouca persistência e média constante. Então, esse seria a característica do PIB. Então, rejeita a hipótese nula de presença de raiz unitária, não tem essa raiz unitária nessas séries. Ela parece que não tem essa tendência de crescimento que deveria ter por conta das variáveis determinantes, segundo o argumento do autor. A ausência de tendência na taxa de crescimento nos Estados Unidos e vários países da OCDE cria uma restrição testável aos modelos de crescimento endógeno, que aí é o que ele quer chegar. Se o modelo de crescimento endógeno propõe que os movimentos permanentes em uma variável x têm efeito permanente na taxa de crescimento, então x não pode ter movimentos persistentes, não pode, porque assim, o que ele caracterizou é a taxa de crescimento não tem movimento persistente. Não tem. Então, se você faz um modelo, e nesse modelo, uma variável x, qualquer que seja, tem efeito permanente na taxa de crescimento, então, x não pode ter movimento persistente, e aí tudo bem, tá legal. Ou alguma outra variável, o conjunto de variáveis, deve ter um efeito persistente no crescimento que compense o efeito da variável x. O efeito deve estar descrito no modelo a ser testado. Então, se você me apresenta um modelo de crescimento endógeno, por exemplo, o do Barro lá, que nós discutimos na parte AK, onde o gasto do governo, o investimento do governo, ele está, não o Barro empírico, aquele lá do AK, ele leva ao crescimento, tudo bem, você me deu um modelo. Então, no modelo, o gasto do governo leva a crescimento. Jóia. Como a taxa de crescimento não mostrou essa tendência de crescimento, de duas uma. Ou o gasto está estacionário, está parado, também não tem tendência, ou tem que ter outra variável no modelo, a variável tem que estar lá, que compense o efeito do gasto. Isso vale para capital humano, isso vale para patente, isso vale para taxa de investimento, para o que quiser. Você faz um modelo, tem uma variável que tem um efeito permanente na taxa de crescimento, então, ou essa variável não pode ter um efeito permanente ela mesma, ou o próprio modelo tem que ter uma outra variável que tenha compensado esse movimento. É o que argumenta o Charles Jones, e eu acho que é um argumento bem sólido e convincente. Bom, o primeiro modelo que ele vai testar, que ele vai considerar, é o modelo AK, nosso modelão AK. Lembre que nesse modelo, nós discutimos isso na primeira unidade, os modelos teóricos, né? Lembre que nesse modelo a taxa de crescimento depende da taxa de poupança, que por conta das hipóteses usadas na construção do modelo é igual à taxa de investimento. A gente fez economia fechada e tal, isso é muito comum. Por exemplo, no modelo AK que vimos, é aquele com poupança exógena. Essa unidade 2 aí, desculpem, aqui a transparência eu adaptei e não ajeitei. A taxa de crescimento é dada por sigma A menos delta, que a taxa de poupança ou investimento é sigma. Então, um aumento permanente em sigma tem que levar a um aumento permanente da taxa de crescimento, salvo uma queda em A ou aumento em delta. Então, é isso o jogo que ele está fazendo, essas coisas têm que acontecer. No texto, o autor apresenta uma versão mais sofisticada do modelo, mas que também gera relação entre taxa de crescimento e investição. Acho que ele apresenta mais sofiscada, porque, de novo, eu peguei o slide, aqui o slide passou batido. Mas nós vimos modelo com tempo contínuo, nós vimos várias versões. Bom, aqui está a taxa de investimento como percentagem do PIB em vários países. Primeiro o investimento total e depois a parte mais de máquinas e equipamentos. Então vamos lá, na França de 18 para 23, na Alemanha de 26 para... Na Alemanha caiu, mas na França um aumento substantivo, né? Substantivo. No Japão, aumento substantivo, no Reino Unido aumento, nos Estados Unidos, substantivo, nos Estados Unidos também tem aumento, e essa daqui, que seria a parte mais de máquinas e equipamentos, tem aumento em todos os países, inclusive na Alemanha. Então você está vendo um aumento forte, persistente entre 1950 e 88 da taxa de investimento nesses países que ele está mostrando. Então ele vai. O problema com o modelo AK é facilmente resumido voltando à tabela 3. As taxas de investimento aumentam substancialmente no pós-guerra, as taxas de investimento total aumentam em vários pontos percentuais em vários países. Ainda mais impressionante foi o aumento das taxas de investimento em máquinas e equipamentos em cerca de 3 pontos percentuais, de pouco mais de 4% do PIB para mais de 7% do PIB na França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. No Japão, o aumento ainda é maior, de cerca de 3,5% para mais de 9% do PIB. Apesar desses grandes movimentos na taxa de investimento, as taxas de crescimento caíram, se é que houve alterações. E aí?
Como é que você explica essa história? Se aquele modelo lá, se tem uma relação daquele tipo, esse aumento da taxa de investimento tinha que ter se refletido em aumento permanente na taxa de poupança, na taxa de crescimento da economia, e não se viu esse aumento. Para fazer o teste empírico, o autor usa a taxa de investimento e a taxa de investimento de bens, máquina e equipamento, né? E argumenta que ele produce durable goods, que ele chama. E argumenta que a segunda é mais adequada para testar modelos de crescimento, porque tira as estruturas, as construções e tal. Apenas em 4 países, teste de ADF rejeita a hipótese nula de raiz unitária na taxa de investimento em máquinas e equipamentos. Nos 4, a tendência linear é positiva e significativa. Então, se você fizer um estudozinho para a taxa de crescimento, que nem foi feito lá para a taxa de crescimento, você vê que na maioria dos países você não rejeita, né? Aqui é total investimento, a 4 está aqui, está procurando os 4. Aqui, então não vai rejeitar Bélgica, Itália, Japão e Reino Unido, mas a tendência temporal deu significativa em praticamente todos os países, só não deu na Austrália, né? No resto tudo deu significativo. Então tem uma tendência aí na taxa de investimento, principalmente em máquinas e equipamentos, que seria mais relevante, que não tem na taxa de crescimento do país. Bom, para avaliar o tempo em que uma mudança permanente do investimento afeta o crescimento, o autor estima por mínimos quadrados a seguinte equação. Então, ele pega a taxa de crescimento em função das defasagens da taxa de crescimento e das defasagens da variação da taxa de investimento. O ponto principal dos resultados é que o impacto positivo sobre o crescimento de um aumento permanente de 1 ponto percentual na taxa de investimento é insignificante após cerca de 6 anos. Ou seja, o efeito é transitório, o que remete ao modelo neoclássico, dinâmica de transição. Além disso, as bandas de erro padrão convergem rapidamente à medida que o horizonte se alonga, de modo que podemos dizer com segurança que o efeito positivo sobre o crescimento desaparece após cerca de 6 anos. Não é à toa que, usando intervalos de 5 anos, o artigo lá 3 vidas atrás, né, não pegou muito efeito do investimento. Então, o investimento ele tem esse período aí de 6 anos que ele gera impacto e depois some. Então, não é permanente, como sugere o modelo AK, e sim transitório, como sugere o modelo neoclássico. Então, está aqui a resposta dinâmica, está aqui o investimento, né? Então, aqui é acumulativa, né? Mas aqui é o investimento. Você vê que depois de 6 anos está praticamente em zero. Está praticamente em zero. E ainda tem um pico negativo aqui para ficar mais bonitinho ainda a história. Então está praticamente em zero aqui, 6, 7 anos. Esse é o resultado. Aqui é o acumulado, é o impacto total acumulado do investimento. Nessas corretoras também não. E aqui o gráfico, né? Então está aqui o gráficozinho de como funciona o investimento total, o investimento em máquinas e equipamentos. Então vocês estão vendo que é transitório o efeito desse aumento da taxa, o que nos remete ao modelo neoclássico e não ao modelo AK. A tabela 5 também mostra o efeito cumulativo sobre a produção per capita de um aumento de 1 ponto percentual na taxa de investimento. Para o investimento total, o efeito de longo prazo, que ocorre quase que inteiramente após 6 anos, é aumentar a produção per capita em cerca de 1,06%. Para o investimento em máquinas e equipamentos, 1,19%. Então, esse é o efeito que ocorre basicamente em 6 anos, depois é quase nada. O que é importante aqui, quer dizer, esse do efeito é bem interessante também, mas o que é importante para o objetivo do texto, que é o teste, é que esse efeito não é permanente. Portanto, compromete, vamos usar a expressão, compromete o modelo AK. Modelo que se esperava um efeito permanente. Então, aquela ideia, aumenta a taxa de investimento, isso gera crescimento permanente, está no modelo AK. A sigma menos delta, né? Sigma aumenta, não é observado, o autor não encontra isso nos dados. Os resultados das séries temporais nesse artigo sugerem que os aumentos permanentes no investimento em máquinas e equipamentos têm efeito na taxa de crescimento dos países avançados da OCDE apenas para horizontes de curto a médio prazo, não lá no longo prazo, insistindo aí que seria então uma fragilidade do modelo do tipo AK. Não apenas aparece que um aumento permanente da taxa de investimento tem apenas um efeito transitório sobre a taxa de crescimento,
mas também parece que o horizonte ao longo do qual esse efeito ocorre é suficientemente curto para tornar as previsões do modelo AK enganosas. Está batendo pesado, né? Porque é isso. Bom, essas coisas vão ser provocativas mesmo. É um artigo de provocação, então seja provocativo, né? Eu tenho uma história pessoal a esse respeito muito interessante. Eu estava estudando crescimento lá na Pensilvânia, e eu estava fazendo o curso do Michele Boldrin, de crescimento. E aí eu levei para ele uma proposta que eu queria desenvolver, e ele disse, tá, escreve aí um negócio e traz para mim. Então eu escrevi e levei para ele. Aí ele olhou para mim e disse assim, você sabe que sua explicação bate de frente com a do Lucas, porque o Lucas tinha feito aquela do capital humano, né? E você está dizendo que não é isso. Você está dizendo que não é isso. Eu sempre olhei mais, eu sempre gostei mais da ideia, ainda mais que eu tive a sorte de pegar o parente lá, a gente conversou muito dessa questão de barreiras à adoção tecnológica, né? Eu disse, é um pouco isso. E depois, assim, eu não estava usando o modelo AK, né? Mais ou menos um modelo neoclássico com travas de adoção tecnológica. Muito da linha do parente do Prescott. Aí ele disse, então, se você quiser continuar trabalhando comigo, você vai escrever aí, Lucas está errado. Disse, eu? O cara tinha acabado de ganhar um prêmio Nobel. E é o Lucas, grande economista. E ele me disse, se você não banca o que você está dizendo, não sou eu que vou prestar atenção no que você está dizendo. Então, a lição foi essa, né? Você tem que bancar o que você está dizendo. Cara. Se você vai provocar, provoque. Né? Se você vai provocar, provoque. Então não vai. Então não se mete nessa história. Então tem esse tom provocador, mas é bom para ter. Então tá aí. Em relação ao modelo AK, é esse o calcanhar de Aquiles. Então se você quiser fazer um modelo AK, tudo bem, mas você vai ter que explicar esse fato, talvez com outras variáveis, mas aí é trabalho de quem apresenta o modelo. Quem apresenta o modelo tem que apresentar o modelo completo, né? Dizer, pode ser que tenha outra variável, não vai. Você tem que contar o modelo, o modelo tem que estar lá e tem que ser apto a ser testado. Bom, outra classe de modelo de crescimento endógeno é o modelo de pesquisa e desenvolvimento, né? Que nós também estudamos na nossa primeira parte do curso, na parte teórica. Nesse modelo, a taxa de crescimento do produto é da produtividade, que é dada por uma coisa como esse delta S estrela L, onde essa estrela é a fração da força de trabalho dedicada à pesquisa, né? A gente fez com fração de força de trabalho e nós fizemos também com recursos na pesquisa. Nós discutimos isso. Se você não está lembrado disso, volta lá, por favor, no vídeo, onde eu discuto os modelos, é o modelo de variedades, que eu faço esse comentário de recurso ou trabalho. O que importa é que você está sacrificando consumo. Então, você tem um jeitão desse. E L é a força de trabalho, e delta é um parâmetro de eficiência. Então, essa é a taxa de crescimento, basicamente, está associada a essas coisas. O efeito de escala, quanto maior L, maior G, não é compatível com o comportamento do crescimento, que, ao contrário da força de trabalho, não apresenta tendência de crescimento. Então, esse efeito, mas isso a gente já tinha comentado lá. Esse aqui é calcanhar de Aquiles demais, entendeu? Agora, a coisa fica mais complicada quando levamos em conta que o número de cientistas e engenheiros cresceu mais que a força de trabalho da maioria dos países analisados. Aí pega. Porque esse número de cientistas, quer dizer, a força de trabalho já é constrangedor para o modelo que a força de trabalho tenha crescido mais, tenha uma tendência de crescimento que não aparece nos dados, que não aparece nos dados de crescimento. Isso já é, digamos assim, chato. Agora, o foco do modelo é em pesquisa. E o número de cientistas, o número de pessoas com doutorado, de engenheiros, você pode pegar em qualquer área do conhecimento. Mas é porque não. Pode pegar em qualquer área de conhecimento. Aumentou muito. Esse é um padrão que se observa no mundo todo. No Brasil é escandaloso. Você volta aí 20 anos no tempo, 30, quem tinha doutorado? Pouca gente. Agora vai tendo cada vez mais. Então isso é Brasil, hein? Nos Estados Unidos é a mesma coisa e tal. Então você tem esse aumento do número de pesquisadores e que não reflete na taxa de crescimento. Então aqui está cientistas e engenheiros engajados em pesquisa e desenvolvimento. A fonte é NSF, né? E aqui tem França, Alemanha, Japão e Estados Unidos. Olha o crescimento disso. Tudo crescendo forte, né? Em todos esses países está crescendo forte. Por que a taxa de crescimento não mostra isso? A taxa de crescimento é
aquela constante que dá aquela subida e descida, né? A gente tem aqui a taxa de crescimento nos Estados Unidos, só para lembrar. Não confunda com o do PIB, que aquele crescendo é o PIB, não é? A taxa é isso daqui, ó. Que é a taxa de crescimento nos Estados Unidos e no Japão. Como é que a gente diz que esse cara aqui é o motor do crescimento e está crescendo assim, e a taxa está daquele jeito? Como é que você compatibiliza essas duas histórias, né? Essa é a provocação que esse artigo está fazendo. Desde 1950, por exemplo, o número de cientistas e engenheiros envolvidos em pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos cresceu de menos de 200 mil para quase 1 milhão, um aumento de mais de 5 vezes. Para o Japão, o crescimento foi ainda mais impressionante, de cerca de 120 mil em 65 para mais de 400 mil em 87, um aumento de mais de 300% em pouco mais de 2 décadas. Se, em vez disso, os recursos dedicados a P&D foram medidos como despesas reais de P&D, que é aquela ideia lá do R em vez do L, né, que nós usamos lá na parte teórica, a figura fica muito semelhante. Você tem um aumento nesses recursos que não se reflete em aumento na taxa de crescimento do PIB. Esse é o ponto que está mostrando o Charles Jones nesse texto. Bom, a equação de P&D central para os modelos de inovação viola o teste de série temporal proposto anteriormente. O crescimento da PTF, quer dizer, o crescimento da própria produtividade, exibe pouco ou nenhum aumento persistente e ainda tem uma tendência negativa para alguns países, enquanto a medida de trabalho dedicada a P&D exibem forte crescimento exponencial. De novo, você pega o Brasil, a nossa PTF está estagnada. A produtividade aqui, PTF é a produtividade total dos fatores, né? Ele está estagnado aqui no Brasil. Isso é um resultado super conhecido. Mas o número de pesquisadores cresceu muito. De universidades, de centros de pesquisas, cresceu muito. E aí, como é que a gente conta essa história? Como é que fecha essa história? Você pega ali chato falar, mas no governo do PT, né, quer dizer, aquele período ali de 2003, 2004 a 2014, mas aqui, bom, em tese, como eu sou parte da comunidade acadêmica, é um elogio, né? Então, acho que não é chato, não. Ninguém fica bravo, né? Também é chato elogiar político. Mas político é um negócio chato, né? Você elogia é chato, você critica é chato, tudo envolve é chato. Mas eu quero dizer o seguinte, houve um aumento muito grande dos recursos destinados à pesquisa no Brasil, mas muito grande mesmo. Assim, Aí depois, em 14, 15, crise fiscal, o negócio desandou, né? Mas durante um bom período teve um aumento grande. Por que isso não se refletiu no crescimento da produtividade? O que aconteceu? Como é que a gente explica isso? Usando esse tipo de modelo. É um constrangimento, e é o que o Charles Jones está mostrando para o Brasil. Foram mais de 10 anos. Então, aqui está a taxa, o crescimento da produtividade. Ó. Como é que você diz que esse cara aqui é o motor desse, quando esse aqui está subindo e esse aqui está parado? Tá? Qual é a justificativa? Né? Qual é a justificativa? Então, esse artigo que eu gosto, ele é um artigo para fazer pensar, quebrar um pouquinho a cabeça. Ele vai dizer o seguinte: esse artigo usa a falta de aumentos grandes e persistentes da taxa de crescimento para propor um método geral para testar modelos de crescimento endógeno. Então, ele tem esse método que parte dessa constatação. Se caracterizarmos a teoria do crescimento endógeno pela previsão de que mudanças permanentes nas variáveis de política levam a mudanças permanentes no crescimento, então essa falta de mudança persistente nas taxas de crescimento impõe uma forte restrição a esses modelos. Ou as variáveis que têm efeito permanente sobre o crescimento exibem poucas mudanças persistentes, ou um tanto milagrosamente, os movimentos dessas variáveis foram compensados por outras variáveis. Então esse é o ponto que está no artigo. Este teste, que parte desse princípio, fornece evidências contra ambas as classes de modelos na literatura de crescimento endógeno, os modelos AK e os modelos de P&D. Nós estudamos isso. Com relação aos modelos AK, as estimativas empíricas sugerem que um aumento permanente na taxa de crescimento, longe da taxa de investimento, Então, as estimativas empíricas sugerem que um aumento permanente na taxa de investimento, longe de elevar as taxas de crescimento para sempre, afeta o crescimento por no máximo 8 a 10 anos. Ele botou 6, agora ele já está dando uma colher de chá. Com relação aos modelos baseados em P&D, as evidências contra o modelo são ainda mais convincentes.
Esses modelos prevêem que a taxa de crescimento deve ser proporcional ao nível de PID, o que é claramente falseado pelo tremendo aumento da PID nos últimos 40 anos, quando comparado à estabilidade da taxa de crescimento do produto e da PTF. Jones, JPE 95, é o mesmo autor, né? Sugere que essa rejeição dos efeitos de escala é potencialmente muito séria. Em uma extensão de Homer 90, que é o artigo lá da variedade, que mantém os microfundamentos dos modelos baseados em PID, o processo de eliminação dos efeitos de escala parece eliminar a marca registrada da literatura do crescimento endógeno. No modelo estendido, a taxa de crescimento de longo prazo é invariável em relação às políticas governamentais convencionais. No entanto, lembre-se da evidência da figura 1, que é aquela do PIB americano, da linha reta, né? Nada da experiência dos Estados Unidos durante o século passado parece ter tido um efeito permanente sobre o crescimento. À luz dessa evidência, os resultados da invariância podem ser exatamente o que os dados exigem. Então, no fundo, a provocação do artigo é muito legal, né? Quer dizer, o que olhando, porque quando você pega país emergente como o Brasil é mais difícil, porque tem muita quebra, muita coisa, tá? É complicado. Mas quando você pega aquela estabilidade do crescimento nos Estados Unidos, você diz assim, cara, se o crescimento é determinado por essas variáveis de política, o que aconteceu? Porque mudou muito tudo isso. E o crescimento não está refletindo isso. Essa é a grande provocação do artigo e fica aí de provocação para vocês também. Com isso, nós terminamos a unidade 3 do curso, né, que foi a unidade de discutir artigos. A última unidade é um ponto, digamos assim, para botar mais confusão ainda na cabeça da gente. O que eu vou discutir na próxima unidade, a partir do próximo vídeo, é o seguinte. O tempo todo a gente coloca variáveis para explicar crescimento. O Mank usou aquelas de capital manda, aí o Barro veio usou uma opção, aí o pessoal falou de taxa de crescimento, o outro falou de estabilidade política, o Acemoglu botou lá as colônias. Todo mundo tem um X, tem uma matriz X de variáveis para controlar. A pergunta é, mas que variáveis devem estar ali? Quais são as variáveis que devem ou não ficar naquela matriz X dos controles? Quem entra, quem não entra? Quais são robustas? No sentido de que se eu alterar o conjunto de variáveis, elas permanecem dando o mesmo resultado. Então, eu tenho uma variável X que explica o crescimento. Aí eu faço um modelo teórico, parabéns, bacana o modelo teórico. Aí eu vou lá, faço um teste empírico, parabéns, encontrei a evidência. Aí eu publico. Então está aqui o modelo teórico, está aqui, bacana, como manda o figurino. Modelo teórico, teste empírico, resultado. Aí vem um gaiato, pega a parte empírica e faz o seguinte, tudo bem, você obteve o efeito da tua variável x usando como controle um conjunto de variáveis, vamos botar z para teu efeito, só porque x é controle e a gente não fica mudando. Então, a tua variável z, você conseguiu captar o efeito dela. Você fez o modelo, você fez a regressão, mas você usou um conjunto de variáveis de controle x. E se eu mudar esse conjunto de variáveis? O resultado permanece? E é surpreendente como poucas variáveis permanecem. Então, esse é o mote para a quarta e última parte do nosso curso. Nos encontramos nos próximos vídeos e muito obrigado pela atenção de vocês.